Graça e paz, amém? O Senhor Jesus está aqui nessa noite e com certeza Deus tem uma palavra para falar conosco, uma palavra para falar ao seu coração. Queria convidá-los nessa noite a se colocar de pé mais uma vez, a estar abrindo sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14, Evangelho de Mateus, capítulo 22, nós estaremos lendo o versículo 14, para a glória de Deus, amém, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Aleluias. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra acaba de ser lida, Senhor. Pedimos que o Senhor derrame no nosso coração, nesta noite, entendimento, compreensão. Que o nosso coração, nesta noite, Senhor, seja aquebrantado e moldado segundo a Tua vontade. Tira de nosso meio, de nosso coração, tudo aquilo que porventura tenta impedir o agir do Senhor. Que a Tua palavra seja comunicada, que a Tua palavra seja levada de forma transparente, clara, nítida a cada coração aqui nesta noite e aos que estão ouvindo esta mensagem, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus me desafia a falar sobre o chamado de Deus. Todos nós temos o chamado de Deus sobre as nossas vidas. O texto que nós lemos diz que muitos são chamados. O termo chamado do grego é kletos, que quer dizer convidado. Há um convite de Deus para nossas vidas. Dentro do contexto do texto que nós lemos, Jesus traz uma parábola. E nessa parábola, ele narra uma grande festa de casamento que o rei está fazendo e que os seus convidados não atendem ao convite dessa grande festa, dessa grande bodas. Por essa razão, o texto nos diz que o rei manda chamar a todos das províncias, das cidades, para irem participar dessa festa. O grande fato é que nesta festa, da qual muitos foram chamados, e o texto vai dizer que poucos são escolhidos, de fato, poucos puderam participar das bodas, puderam participar daquela grande festa, porque embora foram convidados, não se prepararam adequadamente. Havia alguém naquela festa, havia alguém no meio daqueles convidados que não trajava uma roupa nupcial, que não estava adequado para o momento da qual ele foi convidado. E por essa razão, ele não pôde participar. Ele não pôde experimentar daquele momento solene de alegria, daquele momento maravilhoso.
A pergunta que vem dentro desta parábola aos nossos corações é: somos chamados para quê? Para que você foi chamado? Pois bem, fomos chamados para sermos de Cristo. O convite que Deus nos faz constantemente é para sermos totalmente dele. Em Romanos, no capítulo 1, no verso 6, a Bíblia diz: entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. O grande convite de Jesus é para que sejamos totalmente dele. O Senhor nos chama para sermos totalmente de Cristo. E ser de Cristo é recebê-lo. Ser de Cristo é abrir o seu coração e deixar com que a sua vontade diminua, para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Em João capítulo 1, no versículo 12, a Bíblia diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos nós somos chamados, somos convidados para sermos filhos do Senhor. E como é bom quando ouvimos a voz de Deus. Como é bom quando nos entregamos totalmente ao Senhor. Eu lembro quando Deus me fez o convite. Eu já havia criado no meio evangélico a partir dos meus 7 anos de idade. Minha mãe já me levava para a igreja. Mas eu não entendia ainda o que era ser de Jesus. Eu ainda não entendia completamente o que era receber Jesus como Senhor da minha vida. Receber Jesus como meu Salvador, como aquele que mudou de fato a minha história, porque Ele me ama incondicionalmente. Mas aos 13 anos, em 1993, eu fui convidado por um amigo a entrar na igreja. E quando eu entrei nas portas da igreja, quando eu sentei no banco, quando eu comecei a ouvir os louvores, a ministração da palavra, eu fui completamente inundado da alegria que vem da parte de Deus. Porque ali eu comecei a compreender que, apesar de todos os meus problemas vividos, das minhas perdas, eu tinha perdido meu pai recentemente, nós tínhamos perdido a nossa casa há pouco tempo, com uma chuva de granizo, ela caiu. Diante daquelas coisas tão ruins que estavam acontecendo, eu sentado no banco, eu só ouvi a voz de Deus falando comigo assim: eu te amo, deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar da sua vida. E aquele convite de Jesus ao meu coração me encheu de alegria, me encheu de satisfação, me encheu do seu amor de forma tão sobrenatural, que eu comecei a entender que com Jesus eu não precisava de absolutamente mais nada. Em Jesus eu era completo. Em Jesus eu tinha então todo o meu vazio sendo preenchido. Em Jesus eu entendi que nele eu seria mais do que vencedor. E nessa noite eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus
que traga quebrantamento nesta noite sobre a vida daqueles que estão aqui, que ainda não receberam Jesus de fato, que apenas frequentam esta igreja, que apenas visitam esta igreja, ou talvez que apenas assistem online aos cultos e ministrações desta igreja. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que abra o seu coração para que a alegria de Deus, para que a certeza do amor de Deus venha inundar o seu coração. Porque quando nos alegramos com este chamado, com este convite de Deus, temos prazer em estar na presença de Deus, não apenas em estar aqui, mas de estarmos na presença de Deus. E aí é prazeroso, pastor William, ler a Bíblia, porque eu me alegro ao enxergar nas Sagradas Escrituras o amor de Deus. Temos alegria em dobrar os joelhos e orar, porque eu me alegro em saber que estou conversando com o meu Pai. Temos alegria, e o próprio salmista já disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Há uma alegria, há um prazer transbordante. E o salmista já dizia no Salmo 23, Senhor, unge a minha cabeça com óleo, e que o meu cálice transborde. A minha oração nesta noite é para que este convite do Senhor na sua vida venha te transbordar desta alegria. Venha transbordar o seu coração de prazer na presença do Senhor. Porque vivemos uma geração que se diz evangélica, que se diz cristã, mas nunca esteve tão longe de Deus como nos dias atuais. Porque ler a Bíblia no culto apenas ao domingo, ora simplesmente quando é chamado a fazer isso, não tem um hábito, não tem uma conduta diária de buscar em Deus, porque não sente prazer. E se isso está acontecendo na sua vida, eu devo te alertar, que isso é uma séria característica de alguém que está longe de Deus. Que os prazeres do mundo, que as coisas deste mundo, que as satisfações deste mundo estão sendo maiores na sua vida. Estão ocupando o lugar de fato de Deus. Muitos são convidados, muitos são chamados. Deus chamou a todos, Deus convidou a mim e a você, mas este convite é para que você seja de fato filho de Deus. Não é apenas o convite para você vir cantar, não é apenas o convite para você vir dançar na presença de Deus. As igrejas estão vivendo de muitos movimentos, de muitos eventos, mas de pouca conversão, de pouca entrega, de pouco derramar de Deus. E nessa noite o Espírito Santo te desafia a abrir o seu coração e se derramar na presença dEle. Se alegrar de fato na presença dEle. E entender que está aqui não é porque o louvor é bonito, não é porque o pastor é bacana, não é porque a igreja é legal. Estar aqui é um prazer, porque eu me reverencio diante do nome de Jesus. Eu adoro aquele que morreu na cruz para me salvar. Eu declaro publicamente a minha fé em Jesus Cristo. Ele nos chamou então para sermos santos. Em Romanos, capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus nos diz:
todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos convida a ser santos. A palavra santos, lá no grego, é ágios, que quer dizer separados. Portanto, não é simplesmente dizer, ô santo, ô minha santa. Ele nos chamou a viver de forma santa, a termos uma conduta santa, a termos uma vida diferenciada em toda a nossa maneira de viver. Por isso, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, Pedro vai dizer: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. O Senhor nos convida a viver uma vida de santidade, a viver uma vida diferente. E a diferença está onde? Está na minha roupa? Está nas minhas ornamentações, brincos, batons, pulseiras, colares? Aonde está a minha diferença? Está na minha conduta. Está na minha vida de integridade no momento em que ninguém está vendo. Na frente daquele computador, quando ninguém está vendo, eu preciso ser santo. Diante daqueles amigos nas rodinhas de piadas, é ali que eu tenho que ser santo. Lá no trabalho, diante da maldade que está sendo promovida contra alguém, eu tenho que ser santo. Como tem sido a sua conduta? Como tem sido a sua maneira de ser, de viver no dia a dia? Porque o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para cumprirmos o seu propósito. E não conseguiremos cumprir o seu propósito se não nos derramarmos diante do Senhor. Se não tivermos prazer em servir ao Senhor. Deus te chamou para um propósito. Se você entendeu que a sua vida é de Cristo, glória a Deus. Se você entendeu que você precisa buscar santidade, que você precisa viver em comunhão com Deus, glória a Deus. Mas isso tudo é para que você cumpra o propósito de Deus. Às vezes nas igrejas as pessoas oram e pedem a Deus: derrama, Senhor, derrama unção, derrama graça, derrama poder. Amém? Que Deus derrame poder, que Deus derrame unção. Mas para que esse poder? O que você vai fazer com esse poder? É um poder para você ficar fortão? É um poder para você se sentir bem durante a semana? Deus quer te encher para que você cumpra o seu propósito. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito.
É interessante que o termo propósito, lá no grego, é próteses. Prótese. Você já viu uma prótese não ter propósito? Você já viu uma prótese? Alguém que precisa, por exemplo, de uma prótese para colocar na perna para andar. Aquele aparelho ele é feito para cumprir um propósito. Eis aí o nome prótese. Veio do grego. Porque Deus nos chamou e nos trouxe uma proposta. Nos trouxe um propósito. Deus não quer que você esteja aqui apenas se sentindo a pessoa que vem para o culto e vai embora, e está tudo bem. Deus quer que você entenda que há um propósito além do culto, além da adoração, além dos louvores, além deste momento que nós estamos vivendo aqui. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem uma proposta para você. E sabe qual que é a proposta? Primeiro, Deus te chamou para ser luz. Você pode olhar para essa pessoa que está do teu lado e dizer para ela assim: Deus te chamou para ser luz. Aleluias. Em Mateus capítulo 5, no versículo 16, Jesus disse assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Seja luz na vida daqueles que estão em trevas. Fale do amor de Deus. Pastor, mas eu estou ferido, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por um problema muito grande, por uma dificuldade muito grande. Não deixe de ser luz, continue resplandecendo, porque enquanto você faz isso, Deus vai cuidando de você. Enquanto você se torna luz, lá no seu trabalho, na sua rua, na sua casa, Deus vai cuidando de você. Deus já está cuidando da sua vida. O propósito de Deus é para que você pregue o Evangelho. Quem disse que vir ao púlpito, pregar aqui é pregar o Evangelho apenas aqui? É gostoso falar de Jesus aqui no altar. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Mas não é apenas aqui. Eu não preciso pregar não, porque o pastor nunca me deu oportunidade para pregar. Mas você tem pregado para os seus vizinhos? Você tem falado de Jesus na sua casa? Você tem falado de Jesus, do Evangelho, do amor dele para outras pessoas? Em Marcos 16:15, Jesus vai dizer assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Este ide é dado a toda a igreja. Essa responsabilidade é dada a mim e a você como igreja. Diz para a pessoa que está do teu lado assim: você é ovelha. Agora diz para ela assim: ovelha gera ovelha. Quantas pessoas você convidou para estar aqui hoje à noite? O dia que eu fui tocado pelo Espírito Santo foi o dia que um meu amigo chegou na minha casa e disse assim: hoje eu quero que você vá comigo na igreja. E eu não queria ir. Mas ele me disse assim: olha, você vai hoje, só hoje. E eu te prometo, falou desse jeito comigo, irmãos. Ele falou: eu te prometo que eu não te convido mais, é só hoje se você for comigo. E só precisou daquela noite
para que o Espírito Santo de Deus tocasse o meu coração. Só precisou daquele culto para que a palavra de Deus penetrasse no profundo da minha alma. Quantas pessoas você convidou para estar aqui? Quantos amigos que você diz que tem, você já falou de Jesus para eles? Ou será que seus amigos nem sabem, hein, que você é crente, que você é evangélico? É o cristão 007. Ele é cristão disfarçado. A gente só sabe que ele é crente dentro da igreja. Mas o Senhor te convida e te desafia a abrir o seu coração para este chamado de fato. De graça eu recebi, de graça dou. Aquilo que foi me dado, eu tenho por obrigação também passar, também falar do amor de Deus. E qual é a mensagem? Pastor, eu vou pregar o evangelho, o que eu falo? Então vamos lá. Dentro desse chamado, dentro deste convite para pregar o evangelho, pregue arrependimento. Que no grego é metanoia, mudança de mente. O termo arrependimento, literalmente, trata da conversão, do voltar, do se arrepender. E em Mateus capítulo 9, versículo 13, a Bíblia diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O convite do Senhor é para que haja arrependimento. O convite do Senhor é exatamente para os que estão doentes, para os que são injustos, para que eles conheçam a justiça de Deus. Talvez você já ouviu falar assim: nossa, eu nunca pensei que fulano ia para a igreja. Você já ouviu essa frase? Tem um amigo meu que eu ouvia direto alguém falar assim: eu nunca imaginei que ele iria para a igreja. Ele chama José Gonçalves, não sei se vai me assistir agora, apelidado de Dedé. Mas era católico roxo. E aí um dia eu fui convidado para ir na casa dele, fazer uma campanha de oração por ele. E aí eu fui. E cheguei lá e falei assim: olha, eu vou orar por você. Durante o mês inteiro eu vou vir aqui na sua casa. E na geladeira dele estava cheio de imagem. Uma santa em cima da geladeira. Ele era bem devoto. Ele participava das missas. Frequentava a igreja católica. Mas era um homem sem compromisso com Deus. Viciado. Alcoólatra. O álcool estava destruindo a vida dele. A esposa se suicidou. Bebia muito. Era extremamente violento. As pessoas tinham medo dele. E aí nós fomos lá orar por ele. E oramos por ele. Ministramos na vida dele. E hoje eu ouço as pessoas falarem assim: eu nunca imaginei que o José Gonçalves ia ser crente. Porque ele se converteu. Ele entregou a vida dele a Jesus. E é isso que o inimigo quer que você pense. Não, fulano nunca vai se converter. Ciclano nunca vai abrir o coração dele para Jesus. Aquela pessoa não quer saber de Jesus mesmo. É isso que o diabo quer que você pense, que o adversário de nossas almas quer que você pense. Mas a minha obrigação não é transformá-lo, é pregar. Quem vai transformá-lo,
Quem vai convencê-lo, a Bíblia diz que quem nos convence do pecado e do juízo é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que vai transformá-lo. A sua obrigação é só uma: fale, pregue, diga para essa pessoa quem é o Jesus que você serve, quem é o Jesus que você adora. Apenas semeie. Semear é lançar a palavra. Lance a palavra. O crescimento dessa semente pertence a Deus. Os resultados pertencem a Deus. E se você está orando por um marido que ainda não se converteu, continue orando. Se você está orando pelo filho que ainda não se converteu, continue orando. Se você está orando por um parente que ainda não se converteu, um amigo, aquela pessoa que ainda não conheceu Jesus, que tem um coração duro, eu conheço um Deus de milagre, que transforma coração de pedra em coração de carne, e Ele vai mudar a história dessa pessoa, como mudou a sua, meu irmão. Acredite. Pregue o perdão. Em Atos, no capítulo 10, no versículo 43, a Bíblia diz assim: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Esses dias, eu estava conversando com um cliente, e aí eu vi, a irmã dele postou algo no status, e eu comentei que ela postou algo bacana, algo de Deus. Aí ele virou para mim e falou assim: agora é crente. Agora é crente. Prontou, fez o que tinha que fazer, agora é crente. Deixa eu te falar uma coisa. A casa de Deus é lugar de ex. A gente está cheio de ex aqui. Ai, ai. Ex-mentiroso, ex-ladrão, ex-macumbeiro. Está cheio de ex. Porque o perdão é dado àquele que crê em Jesus. E o amor de Deus é tão incondicional que Deus não quer saber o que você fez aqui agorinha pouco. Ele quer saber se você está pronto para receber o perdão dele. O que Jesus está te chamando nessa noite é: você quer ser mudado, você quer ser transformado. Não importa quem você era, meu irmão. Aí a sociedade fica nos julgando. Por muitas vezes, irmãos, eu questionei o chamado de Deus na minha vida. Porque as pessoas olharam assim e falaram assim: mas você é divorciado. Olha a sua vida. O que aconteceu lá atrás não importa, irmão. Se você é divorciado, o que falaram que você fez lá atrás não importa. Tem pessoas que insistem em trazer o seu passado para o presente. Diga para essa pessoa: está lá no passado, meu irmão, eu não vivo mais lá não. Eu vivo no hoje, eu vivo na presença de Jesus. Hoje eu sou uma nova criatura. O mundo tenta te rotular pelo que você fez. Em Cristo você é nova criatura. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluias. Então permita que Deus te dê um novo casamento, uma nova história. Permita que Deus crie isso na sua vida, um novo momento. Permita que Deus faça uma novidade de vida tão grande na sua vida, meu irmão, que as pessoas vão querer conhecer quem é o Deus que você serve, quem é o Jesus que você adora.
Permita isso. Então não importa o que você fez, não importa onde você caiu, minha irmã e meu irmão. Ah, pastor, mas eu estava até na igreja quando eu caí. Não importa. O que importa é que você se arrependa hoje, porque tem perdão para você, tem novidade de vida para você, tem coisas novas vindo aí para você. Permita que Deus transforme a sua vida. E levante a cabeça. Não pare porque alguém falou de você. Ah, porque falaram que fulano não presta, ciclano não presta, ao pastor ele não presta. Não permita que as pessoas te rotulem, porque nós já temos um novo rótulo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, Paulo vai dizer: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Sabe o que isso significa? Significa que eu sou propriedade dele. Significa que agora eu sou menina dos olhos do Senhor. Significa que a minha vida está entregue na mão dele. O proprietário é ele, o dono é ele, o Senhor é ele. Aleluias! E é ele que vai cuidar, é ele que vai abrir portas. O evangelho é isso, é arrependimento, é perdão, e é o amor de Deus por nós. Em 1 João, na carta, na epístola de 1 João, capítulo 3, verso 16, está escrito: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aleluia! Nisso conhecemos o amor. Ele deu a vida por nós. Se há um exemplo maior de amor da humanidade, é o amor de Jesus. E eu quero dizer para você, Jesus te ama. Você que está nos assistindo aí agora, eu quero dizer para você que Jesus te ama. E Ele não desistiu de você. Jesus não desiste de você. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela isso. Diga para ela isso. Diga assim: Jesus te ama. Aleluias. Oh, aleluia. Sinta-se abraçado, meu querido. Talvez a sua história foi de dor até hoje. Talvez você se decepcionou porque achou que era amada por alguém e não foi. Talvez você esperava ser amado pelo pai, pela mãe e não foi. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, eu disse: o pior sentimento que existe é o sentimento de rejeição. Quando nos sentimos rejeitados pelos filhos, pela esposa, pelo esposo, por alguém que esperávamos um acolhimento, e aquela pessoa simplesmente fez o oposto daquilo que era a nossa expectativa. E é por isso que nos frustramos, né? Porque criamos expectativas em pessoas. Mas aí vem Jesus, com o seu amor incondicional, e nos abraça, e nos acolhe, e cuida de nós. Eu lembro que quando meu pai morreu, eu ainda não tinha me convertido. Eu ia todos os dias para o cemitério, sentava na tumba dele, começava a plantar algumas plantinhas na tumba. Eu queria enfeitar a tumba do meu pai, então plantava, ia lá e plantava. No outro dia estava tudo morto, porque era um sol o dia inteiro, não tinha uma sombra. E ali eu chorava, sentindo a ausência dele. E quando eu fui para a igreja,
Quando eu ouvi a palavra de Deus, a primeira coisa que Deus falou no meu coração foi: deixa eu ser o seu pai. Deixa eu ser o seu pai. Deixa eu ser este amor que você tanto quer na sua vida. Deixa eu preencher esse vazio que está aí, corroendo a sua alma, corroendo o seu coração, trazendo tanta dor, trazendo tanta mágoa, trazendo tanta ferida. Deixa eu cuidar de você. Permita que a alegria do Senhor faça isso no seu coração. Permita que a graça do Senhor faça isso no seu coração. Permita que este convite do Senhor venha sobre a sua vida. E tome a atitude de quem ouviu o convite, ouviu o chamado e se dispôs a esse chamado. Olha só o que diz lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 até o versículo 21. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 19 até o 21, escute bem. Então Elias saiu de lá e encontrou a Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Esse texto fala do chamado de Eliseu. E eu vejo aqui 3 atitudes de Eliseu que precisamos ter diante do chamado, diante do convite de Deus. Eliseu foi um grande homem de Deus, foi um grande profeta. E Deus também nos chamou para isso, para sermos diferentes, para fazermos a diferença. Porque a seara é muito grande, irmãos. A seara é muito grande, Jesus já disse isso, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Tem muita coisa para fazer, irmão. Tem muita coisa para fazer para o Senhor, tem muita coisa que você pode fazer para o Senhor. Esse sentimento de inutilidade que pode estar no seu coração não é de Deus, porque Deus quer te usar. Deus quer lhe fazer um instrumento vivo dele aqui na terra. A obra de Deus precisa de você. A casa de Deus precisa de você. Os departamentos da igreja precisam de você. Há uma vizinha, um vizinho que precisa de ouvir algo de Deus através de você. Há alguém no seu trabalho que precisa ouvir algo de Deus através de você. Então tenha a mesma atitude de Eliseu, porque primeiro Eliseu entendeu o seu chamado. Ele provou isso ao deixar os bois e correr atrás de Elias.
Quando Eliseu larga os bois no meio do arado e vai até Elias, Eliseu entende o seu chamado. Entender é compreender a vontade de Deus. Entender é dizer como o próprio Samuel fala: Senhor, fala comigo, que o teu servo ouve. Eliseu entendeu o chamado dele, e ele correu até Elias. Ele parou imediatamente o que estava fazendo, para ouvir o que Elias tinha a dizer. Ele naquele momento não teve mais nenhuma outra prioridade a não ser compreender o que Elias queria dele. Quando entendemos o chamado de Deus, nós falamos: Deus, a minha prioridade agora é o Senhor. A minha prioridade agora é fazer a sua vontade. Segundo, Eliseu se dispôs a atender o chamado. Sabe como nós vemos que Eliseu se dispôs, irmãos? Quando ele vai pedir permissão para se despedir dos seus pais. Naquele momento ele estava dizendo assim: eu quero esse chamado. Porque ir, pedir permissão para ir se despedir dos pais, é porque ele reconhecia a autoridade do pai dele, da mãe dele sobre ele. Havia um patriarca ali, ele não podia largar a sua casa sem que o pai e a mãe lhe abençoassem. Mas ele se dispôs: deixa eu ir lá resolver essa situação agora. Resolva o que está tendo que ser resolvido. Conserte o que tem que ser consertado. Se dispor é aprender a renunciar. Por isso em Lucas capítulo 9, 23, Jesus diz assim: que nós devemos renunciar, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Negue-se a si mesmo. Permita que a vontade de Deus na sua vida seja maior que a sua. Diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. E a terceira atitude de Eliseu foi que Eliseu destruiu todos os obstáculos. A Bíblia diz no texto que nós lemos que ele matou os bois. Ele pegou todos os carros, todos os aparelhos, quebrou, fez fogueira, assou os bois, deu para todos daquela cidade. Os bois seriam as tentações para nós voltarmos. Seria aquilo que nós deixamos lá atrás. Ele quebrou todos os obstáculos, para não ter a chance, a oportunidade de olhar para trás de novo. Quebre as pontes com o passado. Rompa com aquilo que te leva para trás, irmão. Se tem alguma coisa que está te fazendo voltar, quebre isso, desfaça disso, renuncie isso. Se Eliseu fosse embora com Elias e tivesse ainda os carros e os bois, no primeiro problema, na primeira dificuldade, ele ia pensar assim: vou voltar porque eu tenho meu trabalho lá. Lá eu vou voltar a arar a terra de novo, vou ganhar dinheiro e vou viver minha vida, porque esse negócio de ser profeta é muito difícil. É muita perseguição, é muita luta. Eu tenho como viver. Mas não, Eliseu destrói tudo aquilo que poderia ser a possibilidade dele voltar, o elo com o passado, porque agora ele olha para frente. Agora ele está olhando para Deus.
Se o Senhor te chamou, meu querido, chegou a hora de você romper com tudo aquilo que lhe faz voltar, olhar para trás, que lhe faz parar. Chegou o momento de você dizer: Deus, eu quero desfazer de tudo aquilo que está me levando de volta para o mundo, para o pecado, tudo aquilo que está me afastando de Deus. Destrua, desfaça de tudo o que te afasta de Deus, e receba de fato nessa noite o chamado de Deus. Qual é o chamado de Deus? Mateus 11, 28, vamos ficar de pé diante desse chamado. Põe aqui na tela para mim, Cauê. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, em algumas versões, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Não renuncie o convite do Senhor. Não perca a oportunidade de adorar ao Senhor. Não abra mão de Jesus. Nos conta a história missionária, que um missionário foi preso e torturado para negar a Jesus. Mas como ele não negou, pegaram o filho dele e começaram a arrancar as unhas do filho dele. E ele, vendo a dor do filho dele, sofrendo diante daquele momento tão ruim, ele disse assim: Deus, permita que eu te negue agora, porque eu não aguento ver o meu filho sofrer. E aí o filhinho dele falou assim: papai, não negue o nome de Jesus, porque nós vamos se encontrar na glória. Está doendo, meu irmão, mas não negue o nome de Jesus. Está difícil, mas não negue o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque vai valer a pena. Vai valer a pena todo esse momento que você está passando de renúncia. Vai valer a pena as suas lágrimas na presença do Senhor. Vai valer a pena todos os seus joelhos e os seus momentos de joelhos dobrados na presença do Senhor. Vai valer a pena. Vai valer a pena você se entregar a Jesus. Você estar com Jesus. Não tem coisa melhor, não tem prazer melhor, não tem alegria maior do que estar na presença do Senhor de fato. Por isso, nessa noite eu quero convidar você a abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero ouvir o teu chamado. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero fazer a sua vontade. Teve muitos momentos na minha vida em que eu simplesmente não quis fazer a vontade de Deus. Em que eu achei que os meus problemas me impediriam de fazer a vontade de Deus. E existem aquelas pessoas que falam assim: eu vou resolver o meu problema primeiro. E eu ouvi o pastor falando uma coisa muito legal um dia desse. Citando o pastor William, ele disse que é a mesma coisa que um doente falar assim: quando eu melhorar e tiver são, eu vou no hospital. Tem gente esperando ficar são para ir no hospital. Vai morrer. Assim são aqueles que ainda não ouviram a voz de Deus, que não abriram o coração para servir a Deus. Às vezes dizem: quando eu resolver todos os meus problemas, quando eu largar o meu vício,
Quando eu resolver meus problemas conjugais, meus problemas com os filhos, eu vou para a presença do Senhor. Quando eu deixar o alcoolismo, o tabagismo, as drogas, aí eu vou para a presença do Senhor. Você vai morrer. Vinde a mim todos os que estáis cansados agora, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis doentes agora, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis oprimidos agora, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estão magoados agora, porque eu vou transformar você. Vinde a mim você, que tem um chamado profético, um chamado evangelístico. Você que foi chamado para pregar e não prega. Você que foi chamado para evangelizar e não evangeliza. Você que foi chamado para fazer a obra, está aí parado e não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. É com você mesmo que Deus está falando. É com você mesmo que Deus está falando. Você não precisa de uma carteirinha de evangelista, de pastor. Você não precisa de um púlpito. Você precisa da Bíblia. Você precisa ouvir o chamado de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Jesus está contando com esta igreja para evangelizar. Jesus está contando com você para orar por alguém. Jesus está contando com você, meu irmão. Esta é uma igreja chamada para fazer a diferença nesta cidade. Então diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, quebranta o meu coração e tira tudo que impede este agir do Senhor na minha vida. Comece a orar agora. Comece a falar com Deus agora. Aleluias. Apaga a luz aqui, Cauê. Eu quero convidar você que sentiu no coração que você precisa se colocar na posição diante de Deus. Eu quero convidar você a vir aqui no altar agora orar comigo. Eu preciso, pastor, me colocar na posição diante de Deus. Então saia do seu lugar e vem aqui. Permita que o Espírito Santo de Deus te encha nesta noite do rema, da palavra que transforma. Pastor, Deus me chamou para pregar e eu não estou pregando. Vem aqui. Vem aqui, permita que Ele te encha agora. Permita que Ele te encha agora. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Vem aqui, saia do seu lugar e venha entregar sua vida a Jesus. Venha dizer: eu renuncio o pecado, eu renuncio o mundo, eu renuncio a mim mesmo. Oh, labassurianda, labachuricanta, labas. Ouça o chamado de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça o que Ele está falando com você. Não compreendo os teus caminhos. Oh, aleluia, Deus. Vai transformando. Mas te darei a minha canção. Vai enchendo, Senhor, a tua igreja. Queremos servir, meu Deus. Queremos servir. Oh, queremos ser uma igreja que vai, uma igreja que prega, uma igreja diferente. Oh, alabassuri canta, alabassuria. Leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Oh, Jesus. E ao redor de cada aleluia, Senhor. Em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa, Deus, ou pelas águas das fontes. Move, Senhor. Desesperado eu te busco. Move, Senhor, move a tua igreja. Ético, acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso.